Boa noite a todos. Com grande satisfação que estou aqui novamente na casa, virtualmente, né? Mas estamos em todos os lares, podendo compartilhar um pouquinho da nossa leitura. E hoje nós vamos trabalhar, né, o livro Vinha de Luz, o capítulo 10, Levantai os Olhos. Bom, antes, porém, né, farei uma pequena prece e aí já entro no assunto. Então, que o plano espiritual, o plano superior, possa estar conosco, nos amparando, nos direcionando como instrumentos, para que possamos levar não só a Boa Nova, o Evangelho aos lares, como também o conforto das palavras dirigidas pelo plano espiritual. Bom, a leitura 10, farei a leitura e comentarei. Levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus, João 14:35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita e de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Que se resume a vida a fenômeno de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam as esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na Terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé, acima das sombras. Irmão, muito amado, que te que te conservas sob a divina árvore da vida. Não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Uma leitura, né, que traz um texto bastante otimista, um texto que nos chama a atenção a algumas questões. A primeira, logo no início, ele fala da ceifa, né? Quando João diz, né? Para observarmos, né? Levantai os olhos para a ceifa, que é a colheita. Não existe colheita se não existir a semente, se não existir o trabalho, né? E a ceifa, a colheita, é o nosso alimento, mas temos que lembrar que o nosso alimento é tanto material, carnal, como espiritual. O bom alimento aumenta o nosso campo vibracional, uma boa leitura, né, uma prece, e colabora para aquilo que nós tanto almejamos, que é a nossa reforma íntima. Bom, o texto ele começa falando da questão terrena e que são importantes, porque ele fala que são fundamentos sagrados, né? Tanto
os trabalhos ligados ao estômago, como também a questão relativas ao sexo, né? Pois fazem parte da constituição humana. Só que ele fala que não podemos estacionar em uma ou outra expressão. Por quê? Porque nós temos que lembrar sempre que, para o nosso desenvolvimento, nós temos que desenvolver a parte carnal, por isso nos alimentamos, por isso nos relacionamos, né? Mas necessariamente tem que estar acompanhado do nosso desenvolvimento espiritual, que é a nossa reforma íntima, por meio do quê? De uma boa vibração constituída do quê? Como eu disse anteriormente, de uma prece, de uma boa leitura, né? E de, acima de tudo, do amor, do perdão e da caridade, como nós vamos ver aqui um pouquinho adiante da leitura. Ele chama para que nós levantemos os olhos. Por quê? É um momento, igual o que nós passamos aqui, pandemia, que é importante a gente enxergar a nossa colheita. E essa colheita, como diz no texto, ela tem que estar cercada de novos valores. E nós temos aí, né, essa questão. Nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e, né, concomitante aqui ao mundo da ciência, o mundo espiritual caminha junto com o mundo da ciência, nós estamos entrando em um mundo de sustentabilidade, né? E aí as pessoas pensam em sustentabilidade, sempre lembrando do meio ambiente, que é muito importante, mas sustentabilidade, acima de tudo, também é, né, a responsabilidade social, né? A responsabilidade sobre o outro. E mais do que a empatia, que é se colocar no lugar do outro, o altruísmo, né? Dar a quem sem olhar, né, para quem, que é a tarefa do cristão. Esses valores, eles devem ser o nosso foco, né? Ele nos chama a atenção que nós não podemos ficar simplesmente a continuidade da espécie, né? Por quê? Às vezes a gente fala assim, não, eu faço a minha parte, eu faço a minha parte. Não basta fazer a nossa parte, né? Ele traz a palavra paz, e paz só se conquista com ação. Jesus viveu em paz, Madre Teresa de Calcutá viveu em paz, o Chico Xavier viveu em paz, porque são pessoas que fizeram ações, né? Viver em paz não é viver num túmulo sem problemas. Viver em paz é ter a oportunidade de praticar o bem, de praticar a caridade. E um mundo de provas e expiações como o nosso, né, ele tem muitas sementes que nos convidam para esses desafios. Quantas oportunidades nós temos, né, para perdoar, para fazer o bem, para a caridade, para ter resignação, para confiar em Deus acima de tudo. Todos os dias nós encontramos isso, né? Por quê? As esferas superiores, como diz no texto, ele reclama valiosos conhecimentos. Nesse momento, mais do que nunca, né? Mais do que nunca não, a todo momento, né? Nós precisamos ter os conhecimentos que foram passados pelas esferas superiores. E o que foi passado pelo mundo superior? Nós temos a codificação, né, do Espiritismo, nós temos o Evangelho, nós temos informação dessa questão de mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. E esses conhecimentos, como são sempre cobrados por nós, eles são feitos na verdades eternas que proclamam a felicidade, né? E ele fala que não é o mundo. E o que é essa verdade eterna? O Evangelho. Não existe desenvolvimento mediúnico
sem o Evangelho. Porque a máquina corporal, que é um instrumento, ela tem que ser carregada de valores. Senão, né, não tem sentido. E eu, assim, né, sempre assim, vendo esses textos que são fantásticos, fico pensando assim, como a toda hora eles nos convidam sempre na mesma direção dessas verdades eternas, né? O amor, a caridade, o perdão. Sempre. E nós ouvimos praticamente em todas as palestras, em todas as aulas de aprendizes, né, do Evangelho, em todos os momentos que se voltamos a esses momentos que o Cristo nos deixou, a essa questão. Temos que incorporar, temos que levantar os olhos, temos que prestar atenção para isso. Uma coisa interessante também que o texto nos traz é que a vida não constitui apenas o curto período das manifestações carnais na Terra. O que ele quer falar, né? O que ele nos diz? A vida não se resume a apenas uma encarnação. A vida não se resume a essa encarnação que passamos aqui na Terra. Porque muita gente pensa, como é difícil, né? Tudo passa. Tudo passa. Mesmo nessa encarnação na vida terrena, nós, independente das idades, ainda vamos encontrar pessoas maravilhosas nas nossas vidas que vão nos redirecionar. A todo momento é colocado luz ao nosso alcance. Mas temos que ter a noção de ouvi-las, né? De seguir esse caminho. Bom, o ponto, né, quando ele vai lá para o fechamento, fora de falar da questão da paz, que viver em paz, como diz, é viver em ação, né? Ele fala uma coisa importante também, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Eu acho isso fantástico. Por quê? Porque santificar os raciocínios é ir ao encontro dos filósofos, né? Da ética, a questão da razão, usar a razão, não os dogmas. Nós não somos obrigados a usar dogmas. Ah, mas é assim. Não. Nós somos obrigados a usar o quê? A razão. Como ele disse que nossa vida não é a única, né? Aqui nessa encarnação, a razão, né? Então, se Deus é justo, todos teríamos que ser iguais. E não somos. Então, eu fui com a sua cara. Não, não, Deus é justo. A situação de cada um é uma oportunidade, né, de resgatar, de regenerar no mundo que nós vivemos. Né? Cada um dentro do seu ritmo, mas com uma questão, com um norteador que todos nós evoluímos. Todos nós somos a imagem do Senhor. Nós caminhamos e evoluímos sempre, cada um no seu ritmo. Cabe cada um ter um entendimento da sua reforma íntima, porque o livre-arbítrio é nos dado. É nos dado por quê? Porque é nos dado a razão, o raciocínio. Erguer os olhos novamente, né? Uma questão de otimismo e também de elevação de campo vibracional. Nós não podemos, como fala no texto, ficar, mas isso não dá, aquilo outro. Não, nós vivemos num momento único, não acreditamos no por acaso, né? Estamos num momento em que, nesse terceiro milênio, em que caminhamos com a humanidade a passos largos para um mundo superior, e um mundo em que não há julgamentos. Nós não sabemos, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, tem a sua reforma íntima, e não nos cabe falar quem caminha para isso, né? Mas aquela pessoa faz isso e não...
não, né, não, ele fala conosco, né? Ele nos chama de irmão, né? É muito bonito quando nos chamamos de irmão. Os protestantes também usam muito a palavra irmão. É muito bonito, né? Porque, na verdade, quando entendermos que somos uma única família, nós vamos ter a noção de cidadania, né? Enquanto nós ficarmos preocupados com a nossa família, eu fazendo a minha parte, eu não tenho uma visão universalista como o de Jesus, né? Jesus não vivia para uma família, Jesus vivia o quê? Para todos. Então, aquele menino que está, né, no farol é tão irmão e tão meu filho como qualquer um. O dia que a humanidade ter essa noção, né, que os direitos humanos tanto nos cobram, né, de irmandade, e também o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz essa oportunidade de ter esse entendimento, né, a gente vai estar norteando e vamos estar, assim, vivendo num mundo vibracional muito melhor, né? Não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida, mas ele fala por outro lado, né, não das tristezas. Ele quase que nos chama, assim, na questão que nós somos obrigados, né, a ser feliz. Não é uma opção, né? O Deus nos fez para ser feliz. Mas como James, né? Ser feliz é quando a gente muda o olhar para o mundo de oportunidades que nós temos de nos regenerarmos, de nós podermos evoluir dentro da nossa reforma íntima, dentro do nosso caminho, o olhar passa a ser o outro. Não existem problemas, existem oportunidades. E cada vez mais as pessoas vêm com isso. Eu vejo isso no campo, né, corporativo, né? As pessoas falam de inovação, né? Inovação é você ver um problema. Tem gente que vê problema, tem gente que vê oportunidade de crescer, de crescimento. Porque você resolvendo aquilo, pronto. E às vezes não se resolve. Porque a questão está com quem? Com nós, com a nossa vida. E ele traz bem isso, bem claro, né, no sopro da providência divina. Vida e Deus são indissociáveis. São indissociáveis, né? Não dá para separar. Por isso que, às vezes, as pessoas falam da questão do suicídio, né? É uma questão difícil para as pessoas, né? Porque, às vezes, acha que não tem mais por onde ir. E a vida, ela é sempre cíclica, né? Ela sempre dá novas oportunidades. Porque vida e Deus são praticamente sinônimos, né? E eles, ele nos deu vida. Eles nos deu vida. Para o quê? Para o labor, para o trabalho, para a ceifa, para a colheita, né? E nós colhemos aquilo que plantamos. É a lei do retorno, não tem, né? É o básico do básico em termos da questão da doutrina espírita, né? Você colhe aquilo que você faz. E às vezes as pessoas falam, olha, fulano de tal se deu bem, né? E não aconteceu nada. Como nada aconteceu? A gente não acredita na justiça de Deus, né? Não acredita em outras encarnações. Então, ele termina assim: dá-te os labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção de Deus. O que ele conclui? Nós estamos presos à terra, a nossa raiz. Nós estamos num mundo de provas e expiações. É a nossa raiz. Mas nós temos o trabalho, nós temos a colheita. E os nossos frutos, eles são sempre maravilhosos. Por quê?
porque nos conduzem à reforma íntima. Nós temos essa oportunidade, né, de irmos, avançarmos na direção do infinito, na direção dos céus, na direção de quem? De Deus, que é o que Ele deseja para nós. É imperativo. Nós fomos feitos para sermos felizes e sermos a semelhança de Deus. E nos é dado a oportunidade do trabalho e da colheita. Basta erguer os olhos nesse tom de otimismo. Quando nós passarmos a entender que nós temos oportunidades num mundo maravilhoso como o nosso, quanta oportunidade nós temos de praticar a caridade, quanta oportunidade nós temos de praticar o perdão. Nós estamos num mundo maravilhoso, um mundo que nós pedimos e um fardo que nós conseguimos carregar. Então eu convido vocês para essa grande colheita que nós teremos. Quando eu olho as crianças, quando eu olho as pessoas, estamos mudando. O mundo está caminhando para um entendimento de que o homem é importante. E tão importante quanto o homem é Deus, né? Porque nós somos deuses. Nós somos a semelhança dele. E nós temos a possibilidade de perdoar. Nós temos a possibilidade de não ser o assaltado, de sermos assaltados muitas vezes, e não o assaltante. Estamos numa situação privilegiada, né? Bom, um texto, eu vejo assim, forte, né? Um texto que nos traz a reflexão e nos traz o alimento, né? Como é bom uma boa leitura. E eu pude aqui compartilhar um pouquinho com vocês da minha leitura. Agradeço a oportunidade, porque os meus ouvidos são os primeiros a ouvir, né? E isso é muito importante. E vou convidar, então, para fazer uma pequena vibração e a prece final para essa noite. Então, vibremos por esse mundo maravilhoso, com muita luz, que possa derramar àqueles que necessitam, que possam ter um entendimento no momento, que não tenha a ausência de Deus nesses corações, que Deus esteja presente em todos os corações e que possa estar cada vez mais próximo das nossas ações, do nosso olhar. Assim, peço e sei que o plano espiritual deseja isso para todos nós. Amém. Uma boa noite a todos. Obrigado aí pela companhia.